O pessoal está gravando aí a nossa aula de hoje. Vai ser uma aula um pouco mais rápida, nós vamos falar mais sobre a nossa avaliação final, né? De tudo que nós temos aí nesse momento, como que vai proceder a questão o calendário todo, como que vai proceder aí o nosso cronograma, o que vocês precisam realmente para ter a progressão para o módulo 2, o que pode levá-los à reprovação e tudo mais. Bem, como já dito anteriormente, né, esse final de semestre, nós terminamos as agendas, né, justamente agora nessa semana, nós terminamos a agenda 15, que nós contamos aí com o fichário, é obrigatória a Wiki. Inclusive o Wiki, tem gente que não acostumou ainda, mas o Wiki é uma ferramenta que existe aí no mundo www, é como se fosse a Wikipédia, né? Todo mundo tem acesso, todo mundo pode editar o texto. Então, é um texto editado colaborativamente por várias mãos. De repente, alguém deleta uma parte, acidentalmente deleta tudo, acontece. Mas o registro de vocês fica lá no ambiente virtual. Então, quanto à participação e menção, vocês podem ficar tranquilos que o Wiki já está registrado na participação de vocês. Na hora da avaliação, vocês terão a nota de vocês, sem problema, ok? Que essa semana apareceram várias reclamações que sumiu aí o texto, eu participei, minha participação sumiu. Aí isso acontece. Como são várias pessoas editando o mesmo texto, né? De repente vou deletar uma linha, erro e deleto quase que o texto todo. Não deve acontecer, né? Assim, desfazer e voltar o texto. Mas, infelizmente, acontece. Então, essa questão do wiki aí, podem ficar tranquilos que quem participou tem a participação registrada e a nota no seu devido tamanho. Certo? Então, com essa atividade da Agenda 15, nós terminamos as agendas. Então, aquele caderno de agenda, nós utilizamos ele todinho. Mas agora, essa última, nós falamos sobre marketing, né? Desejo, necessidade, nós falamos sobre posicionamento de mercado, as estratégias de posicionamento, nós temos aí nicho de mercado, liderança em custo e diferencial. Fala, por exemplo, do fósforo, que o fósforo não adianta você colocar um diferencial numa caixa de fósforo. A caixa de fósforo é só para você acender e jogar fora. Então, um posicionamento de mercado para um produto desse tipo seria liderança em custo. Então, aquele que tiver mais custo-benefício, que você gasta menos para obtê-lo, é aquele que você vai comprar. Seria o fósforo, seria a lã de aço, entre aspas, o bombril, né? Que também é liderança em custos. Esse tipo de produto que não tem muitos diferenciais, aí é para a gente explorar. O meu tem essa diferença, então a vantagem competitiva dele é esse diferencial. Não, não tem. Então, o nicho, a liderança em custos seria o posicionamento, né, dessas empresas. Nicho de mercado é aquela que você direciona para um público específico. Um nicho de mercado, produtos ortopédicos, por exemplo. Você tem um nicho que tem a necessidade de usar produtos ortopédicos. Então, eles têm algum problema físico que, né, faz com que eles utilizem esses produtos. Então, é uma quantidade menor de pessoas, o produto é especializado,
ele costuma ser mais caro, porém o público é bem menor. Então, isso é nicho de mercado. E você tem o diferencial, né? O diferencial que é aquilo que você coloca como vantagem competitiva. Um carro, por exemplo, você tem o carro com vantagem de ser automático, certo? Isso é uma vantagem competitiva. Ao invés do câmbio manual, eu tenho o câmbio automático. Eu vou acelerando ou desacelerando, as marchas vão mudando automaticamente. Isso é uma vantagem competitiva, então ele tem um diferencial. Esse é um outro posicionamento. São as três que Porter criou aí para definir, né, esse posicionamento de mercado. Então, em marketing, nós vimos isso, vimos um pouco sobre comunicação, que a comunicação tem que ser de acordo com o que o cliente necessita, né? Então, nós vimos isso última agenda. E junto, né, com essa última agenda, foi disponibilizado agora, dia 10, né, a avaliação final. Então, para que vocês tenham a chance de progredir para o módulo 2, vocês precisam ter, no mínimo, 75% de frequência, certo? Que isso significa mais de 20 atividades. Acho que a maioria, você tem aquele que deixou de lado o curso faz tempo, que não tem, né? Mas aquele que vem acompanhando o curso gradativamente, tem a sua participação aí efetiva no curso, tem seus 75% para mais de frequência e as notas também. Então, você precisa ter os 75% das atividades feitas, né, e satisfatórias. E, além disso, você precisa fazer essa atividade que está aí à disposição de vocês e obter uma menção, né, R, B ou MB. Se for insatisfatória, você vai ter a chance de refazê-la. Então, aquele que não fizer entregar até o dia 20, né? Então, aquele que... Oi, boa noite, Milena. Seja bem-vinda na aula. Aquele que não entregar a atividade até o dia 20/6, vocês não estão conseguindo me ouvir? Pessoal, vocês estão me ouvindo normalmente ou não? Ah, sim. Ô, Milena, deve ser algum problema no seu equipamento, porque ela não está muda, não. O pessoal está ouvindo normal, certo? Então, pessoal, se você tem que entregá-la até dia 20, você tem que ter uma menção de R a MB, pelo menos, né? E ter 75% favorável, né? Satisfatório de atividades entregues. Tendo isso, no conselho de classe, nós vamos juntar todas essas notas, eu e a coordenação, e nós vamos ver a participação do aluno como que foi. Nossas turmas são muito boas, a maioria dos alunos participaram bem, fizeram todas atividades muito bem feitas, de muita qualidade. As participações em debates, em fóruns, em wiki foram fantásticas, não tenho o que reclamar. Foram duas turmas excelentes, essas duas turmas que eu tive nesse último semestre, que eu estou com vocês ainda, vocês foram fantásticos, e espero que
todos, né, que tiverem os 75% e fizerem a atividade final, possam ingressar no módulo 2 de técnica em comércio. Então, é o seguinte, do dia 10/6 até o dia 20, vocês vão, né, fazer essa atividade. Então, vocês têm mais 4 dias. Podem trabalhar até o final de semana, dia 20 é domingo. Então, vocês têm só até domingo para postar. Ah, professor, eu vou postar só na segunda-feira. Não vai valer. Certo? Quem não postar até dia 20 já vai ter nota insatisfatória e já pode se preparar para a segunda, avaliação, que vai acontecer do dia 23 a dia 28, né, que é a recuperação dos alunos que não fizeram ou não foram aprovados na atividade, que poderão realizá-la, né, e realizar também as atividades que, de repente, deixaram para trás e não conseguiram fazer. Aí vai ser do dia 23 a 28/6. Certo. A divulgação do resultado final no ambiente virtual, né, vai estar lá em informações acadêmicas a partir do dia 1/7. Certo? Você vai ficar sabendo antes se você passou ou não. Logo depois que tiver eu vou avisar vocês, ó, pode ficar tranquilo, você não vai participar da segunda prova, porque você já passou, felicidades. Aquele que ficou retido para a segunda prova, eu vou avisá-la também e você vai ter que refazer essa prova, certo? Mas isso após segunda-feira, que nós vamos fazer a avaliação, né, da atividade de vocês e dar esse retorno para vocês. Agora, sobre a avaliação, sobre datas, alguma coisa, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, nós temos aí, até dia 20, entrega da avaliação prontinha. Quem entregou, reprovou, não reprovou, faz para conselho e passa para o módulo 2 se tiver os 75% da frequência. Certo? Então, até dia 20. Quem não entregou, quem não fez, ou não conseguiu alcançar uma nota satisfatória na atividade, vai ter a oportunidade de refazê-la entre o dia 23 e 28, que é o período de recuperação. Certo? Que aqueles alunos que foram considerados não aprovados, né, eles podem realizar novamente a atividade e as atividades pendentes que ficaram, caso não tenha feito a atividade final, foi bem, porém não tem todas as atividades dando 75%, você ficou retido. Mas você ainda tem, do dia 23 ao dia 28, o período de recuperação. Você pode colocar as atividades em dia e refazer a avaliação final. Certo? Então, você ainda vai ter mais uma chance, caso você não consiga, né, alcançar, que eu acho muito difícil, você não conseguir alcançar a nota da atividade, depois de a gente tirar dúvida aqui hoje, principalmente. Certo, eu quero falar para vocês agora um pouco sobre, né, a atividade. Eu vou compartilhar com vocês aí a minha tela. Certo, eu vou compartilhar aqui. Deixa aberto aqui do lado, ver se eu consigo atender o chat e ao mesmo tempo. Então, pessoal, no ambiente virtual, você vai achar... Vocês encontram as aulas aqui, enquanto eu não tenho acesso a vocês.
Então, eu tenho que vir para pegar uma turma aqui. Atividade... Opa. Minhas turmas. Vamos chegar lá na atividade final. Atividade avaliativa. Então, vou abrir uma aqui para a gente chegar na atividade final. Essa é a atividade final. O cenário de aula da atividade final é esse. Então, você começa a atividade final acessando aqui na aula, atividade final, momento de reflexão. É importante você acessar todos esses momentos, porque é importante, né, para você ter, né, as informações necessárias para realizar a atividade. Ao longo desse semestre, você se dedicou e estudou ao estudo de vários temas. Desenvolveu atividades, contou com o apoio do seu professor, eu aqui, ó, de colegas e da coordenação, que não está presente hoje, mas sempre ela dá uma passadinha nas aulas. Não sei se hoje ela vai conseguir passar. Agora que chegamos ao final dessa etapa, é o momento de aplicar na prática tudo o que foi estudado. Certo? E como que nós vamos ver isso tudo que foi estudado? Você volta e vem para começar o assunto. Vamos clicar. Esse texto que nós temos aqui, pessoal, é o texto base para vocês realizarem a atividade. Então, você vai ler esse texto com muita atenção, certo? Que fala justamente naquilo que nós estudamos. O mundo do trabalho, e no contexto das organizações empresariais atuais, a transformação e capacidade de utilização de novas tecnologias são condições imprescindíveis de qualquer trabalhador. As organizações estão inseridas em um ambiente composto por uma sociedade, suas leis, seus costumes, sua cultura e economia, que moldam o jeito das pessoas viverem e consumirem. Então, aqui, não sei se vocês lembram lá no início do curso, aqui está falando de ambiente externo, né? E as variáveis incontroláveis do ambiente externo. Tudo aquilo que você influencia e que te influencia no dia a dia, certo? Nós até tivemos uma atividade de fichário com esse tema aí. Você influencia ou você é influenciado por algo, né, no seu dia a dia. As informações sobre esse ambiente são importantes para uma boa gestão. Isso acontece porque o ambiente tem inúmeros agentes e forças que interagem entre si, influenciando o desempenho da organização. Não só da organização, mas sim a nossa vida e o nosso dia a dia. Correto? O fenômeno internet, nós vimos lá no início também, vários fenômenos, a globalização, a empregabilidade, vários fenômenos que ocorrem hoje, né, graças a essas mudanças dinâmicas aí do mundo, que vai mudando a empregabilidade, como que hoje você tem pessoas aqui trabalhando em São Paulo sem sair de casa. Então, tudo isso são as mudanças que ocorrem. E o fenômeno da internet, além de possibilitar uma forma altamente eficaz de comunicação, de processamento de dados e de transmissão de informações e de pesquisa, constitui um novo espaço global para a ação social,
para o aprendizado e ação comercial. Então, a internet, pessoal, de início, ela era usada para pesquisar, fazer pesquisa, buscar informações e tudo mais. Então, ela era um depósito de informações e você buscava essas informações na internet. Ela foi se transformando, passou a ser um meio de comunicação e hoje é uma maneira de interação. Então, você interage com outras pessoas, com empresas. Então, tudo o que você precisa, você tem nesse mundo virtual, certo? Então, ela virou um espaço global do aprendizado. Isso que nós estamos fazendo, nós estamos usando a internet, né? Nós estamos numa reunião aqui, cada um na sua casa ou no seu trabalho, e cada um usando a internet para ter esse momento de aprendizado. Mesma coisa acontece na socialização, num bate-papo entre amigos, usando o WhatsApp, e também na ação comercial. Muitas vezes você recebe, durante o dia, várias propagandas, vários anúncios, vários influencers que estão ali na palma da sua mão, no seu smartphone, te dando recados e tentando vender alguma coisa. Então, isso acontece com a mudança no mundo, certo? As marcas exploram o TikTok e buscam, em busca de diálogo com a geração Z. Vocês conhecem o TikTok? Aqueles filminhos rapidinhos que a pessoa usa do bom humor, tem pegadinhas, piadinhas, um imitando o outro, um fazendo uma dublagem. Sempre tem algo engraçado, interessante, né? É uma linguagem nova aí que surgiu e que faz muito sucesso na internet. Ela faz tanto sucesso que os especialistas aí em marketing e tudo mais, eles descobriram que a geração Z, vocês sabem o que é geração Z? Ó, tá aqui embaixo. Geração Z. As pessoas da geração Z são conhecidas por serem nativas digitais. Elas já nasceram quando o mundo digital já existia, né? Muito familiarizada com a internet, compartilhamento de arquivos, telefones móveis, não apenas acessando redes de suas casas, mas também pelo celular, estando assim extremamente conectadas. Essa é a geração Z. Então, são essas crianças, né, que nasceram quando a internet já existia e já estava ao alcance de todos. Suas principais características são compreensão da tecnologia e abertura social às tecnologias. Então, você dá um aparelho celular na mão de uma criança de 2 anos, ela vai fazer assim com o dedinho e vai passar o dedinho. Ela sabe que ela vai fazer isso. E vai encontrar o mundo pita, galinha pintadinha, não sei mais o que. Certo? Então, essa é a geração Z. São essas crianças que nasceram e já cresceram, hoje são jovens. Certo? Então, os especialistas em marketing foram buscar, né, explorar o TikTok para divulgar marcas. De acordo com o relatório do Think with Google, os jovens da geração Z costumam fazer e consumir seus próprios conteúdos, sem precisar de intermediário. Então, essa geração Z, além dela gostar e usar, ela pratica, né, essa questão de produzir material. Então, ela faz questão de criar um filmezinho para parabenizar um colega de aniversário. Então, ela cria um filmezinho romântico no Dia dos Namorados. Então, ela cria material. E isso daí fez com que os especialistas enxergassem essa possibilidade, né? Então, o Google descobriu que essa nova geração, ela não só consome, mas ela produz, né, seu próprio conteúdo. O relatório também diz que publicidade tradicional já não funciona mais para esse público. Então, esse público na televisão, eles assistem a propaganda, para eles não influencia quase nada. Cerca de 64% dos entrevistados disseram
gostar de um vídeo da marca apenas quando ele é autêntico e reproduz a realidade. Nesse cenário, é natural que as marcas comecem a se interessar por esse espaço, né, do TikTok. Aqui você tem dois exemplos de empresas grandes que usaram, né, o TikTok como estratégia. Então, para você, o mundo muda. A gente tem que acompanhar essa mudança. Se a geração Z pede isso, por que eu não posso utilizar isso para vender o meu produto, para disponibilizar, para informar, para educar esse meu cliente da geração Z? Então você vê aqui, ó, uma das marcas brasileiras pioneiras no TikTok, o Guaraná, lançou um perfil na plataforma e trabalhou com influenciadores para a produção de conteúdo mais voltado para o humor. Então, o que ela fez? Ela abriu um perfil no TikTok do Guaraná e ela contratou influenciadores. São pessoas que estão na internet, né, sempre em contato, que as outras pessoas acessam e gostam, porque ensina uma maquiagem, o outro ensina consertar celular, o outro está sempre analisando novos aparelhos. Então, esses são os influenciadores. Então, ela contratou esses influenciadores que fizeram vídeos engraçados, né, apelando para o humor, sobre Guaraná. Dessa forma, ela atingiu esse público, né, da geração Z, e não fazendo a propaganda tradicional em TV, jornal, revista, cinema. Então, ela conseguiu atingir esse público de uma forma muito mais eficaz e eficiente, né, com o TikTok. Também contou com o lançamento da série de 27 latas temáticas, com mensagens especiais sobre coisas que só os brasileiros sabem fazer. As latas trazem um TikTok Code, que é uma espécie de QR Code, que é aquele código quadradinho, xadrezinho, que hoje em dia a gente encontra no canto direito ali da televisão, quando tem algum programa. Mira o seu celular aqui. Então, dali você tem o acesso ao conteúdo para essa geração. Daquele QR Code, você acessa, por exemplo, o que está lá na internet. Então, a televisão não passa a ser só a televisão, você participa, certo? Então, são essas mudanças que eles estão investindo hoje em dia para aumentar e ampliar, né, suas vendas. Uma outra marca brasileira foi o Chá Desinchar, que usa o bom humor na prestação de serviço para entreter mais de 100 mil seguidores do TikTok. Além de contar com o conteúdo produzido por influenciadores, a marca também publica receitas de bastidores do escritório da emissora. Então, além de fazer os videozinhos bem-humorados, tem as receitas que eles publicam ali. Então, as pessoas estão sempre seguindo e usando esse desinchar para você emagrecer, já que o mundo hoje busca por essa silhueta slim, fina, né? Então, com base nesse texto aqui, pessoal, vocês vão passar para a atividade avaliativa final, que está aqui, como se fosse um fichário, certo? Então, vamos lá tirar as dúvidas sobre a avaliação, sobre o que realmente você deve fazer. Utilizando o texto base, para começar o assunto, que foi o texto que nós acabamos de ver, e todo o conteúdo estudado no módulo 1, elabore a atividade seguindo os itens propostos abaixo. Então, você vai ter o caderno lá de tudo que nós estudamos, tem o ambiente virtual, tem o caderno de agendas, né, com as 15 agendas, que está disponível aqui na biblioteca.
E você vai ter tudo isso para você poder trabalhar essas atividades, seguindo esses passos aqui. 1. Criar uma empresa fictícia, ou utilizar dados de uma empresa existente no mercado. Então, você vai inventar uma empresa, certo? Vai inventar uma empresa Pães de Ouro S.A., certo? Mas você vai ter que ter nessa empresa um produto que atenda a geração Z. Então, o Pão de Ouro S.A. vai ter que ter um produto que atenda a geração Z. O que a geração Z gosta? Ela adora comidinhas rápidas, né? Então, você vê o que essas crianças de hoje gostam. Abriu o saquinho, está pronto, você só come. O máximo é colocar no micro-ondas. Então, a Pão de Ouro Z, né, vai criar um pãozinho que você coloca no micro-ondas, ele sai torradinho, pronto para comer. É isso que a geração Z quer. Então, você já criou a empresa, já falou sobre o produto da empresa, que vai ser o pãozinho torradinho. Então, você vai apresentar a estrutura dessa empresa. Você tem isso lá na Agenda 8, né? Que são aqueles passos de como vai abrir a sua empresa. Se a sua empresa for limitada, se a sua empresa for SA, se a sua empresa for por comandita, se for uma ONG, você vai escolher. Aí você vai escolher essa estrutura da empresa e vai colocar os passos para criar essa empresa. Primeiro eu faço isso, segundo eu faço aquilo, que são aqueles passos que vocês já têm e uma atividade que vocês desenvolveram uma empresa, eu acho que sociedade limitada, que é o fichário da Agenda 8. Depois que você fez, né, criou essa nova empresa, estruturou, colocou como que você vai fazer para abri-la, né, e já tem em mente esse produto para geração Z, você vai definir nessa empresa missão, visão e valores. Então, a empresa Pão Douro Z, ela vai ter essa missão, valores e essa visão. Você vai definir nessa empresa. E você vai elaborar uma análise de mercado da empresa utilizando FOFA. Vocês lembram do FOFA? Fraquezas, oportunidades, forças e ameaças. Ou forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Apontando as interferências causadas pelo ambiente interno e externo. Que aí você vai encontrar na agenda 5 e 7, né, esse tipo de análise. Então, você vai colocar aí, dividir quais são as forças que ela tem de bom, quais são as ameaças, certo? O que o ambiente externo e o ambiente interno faz para... Porque o ambiente externo ele vai te trazer fraquezas e oportunidades. O interno, forças, e você vai ter também ameaças. Certo? Então, você vai colocar isso no papel da sua empresa Pão Duro S.A., que foi a empresa que você inventou ali. Certo? Na C, você vai escolher um problema identificado nessa análise e vai elaborar uma estratégia para neutralizá-lo. Então, você fez essa análise fofa. Você viu quais são as ameaças, quais são as oportunidades, você viu qual que é a fraqueza, qual que é a força da sua empresa. Então, fazendo um balanço disso tudo, você vai entender que ela tem X problemas. Que esse problema, por exemplo, é um problema que ela não está num bairro onde tem a maioria da população da geração Z e ela não está nesse bairro. Então, o problema é isso. Então, eu vou ter que implantar uma filial nesse bairro. Esse é o problema. Então, você vai resolver esse problema agora de alguma forma com uma estratégia que você vai ter que abrir uma empresa naquele bairro, por exemplo, uma filial naquele bairro, vai ter que informar todos, né, desse bairro que existe, que ele oferece, quem ele atende, de alguma forma, certo? Então, você vai criar a empresa,
definir missão, visão, valores, vai elaborar uma análise de mercado do que é fraqueza, o que é força, o que é oportunidade, o que é ameaça, certo? E relatar qual que é o maior problema, por que que essa empresa, você acha que ela tem esse problema, como que você vai fazer para resolver esse problema, certo? Isso é a primeira parte da atividade. Você pode ver que não é difícil, certo? Mas você precisa fazer uma operação de pensamento, você precisa buscar informações, certo? Aí você tem a fase 2, a fase 2 da atividade. Baseando-se nos modelos de estratégia de posicionamento de mercado, já falei que são aquelas 3, né? Defina estratégia definidos por Michael Porter na Agenda 15, defina qual será utilizada pela empresa escolhida e relate o motivo dessa escolha. Então, qual estratégia de posicionamento de mercado você vai utilizar para a sua empresa? Eu vou utilizar a estratégia de nicho de mercado. Por quê? Diferencial. Por quê? E vai explicar, né? Ou eu vou usar a de liderança em custo. Então, você vai explicar qual que é a estratégia de posicionamento e qual o motivo de você utilizar essa estratégia de posicionamento, certo? Então, isso é simples também, você só vai analisar e vai colocar ali o que você, né? Por que você fez essa escolha de posicionamento. Lembrando que são 3 estratégias básicas. Nicho de mercado, liderança em custo e diferencial de produto, certo? Então, uma dessas você vai utilizar e explicar por que você vai utilizar. Nunca se utiliza 2 das estratégias. Vocês vão ver lá na agenda 15 que não se utiliza 2, é sempre uma, e com ela você foca, certo? Seus esforços para que esse posicionamento seja, né, tenha todo o seu material, toda a sua comunicação direcionada a esse tipo de posicionamento. Certo, isso daí está na agenda 15. A publicidade tradicional, por meio das propagandas, deixa claro o posicionamento estratégico dos anunciantes. Considerando o público da geração Z, cite um tipo de propaganda e veículo, por exemplo, TikTok, que você utilizaria para comunicar o seu produto, descrevendo um pequeno roteiro na apresentação dessa comunicação. Então, você vai fazer o que aqui? Você tem o seu posicionamento e você vai fazer uma propaganda, vamos dizer assim. Você vai informar o seu cliente do seu produto. Como que você vai informar? Com uma propaganda tradicional? Então, só você escrever para você, olha, vou fazer uma propaganda que vai mostrar o pãozinho duro, né? Pãozinho duro Z, como sendo um amiguinho dos jovens, e ele vai conversar com o jovem, e isso eu vou fazer pelo TikTok, vou distribuir, né, no perfil da geração Z, ou eu vou fazer uma propaganda tradicional em rádio, em TV, ou eu vou fazer uma revista do bairro, no jornal de bairro, vou fazer um outdoor. Aí você escolhe e vai falar, né? Você tem ali, né, os tipos de mídia e tudo mais, você tem ali na Agenda 15, você vai escolher e falar como que você vai fazer essa comunicação, como que você vai fazer essa publicidade. Vou usar um artista, vou usar um influenciador digital, vou usar um apresentador de TV para falar sobre, certo? Como que você vai fazer isso? Para terminar a atividade, tinha que ter a parte matemática, né? Parte financeira da coisa. Então, até aqui simples, você viu, dá para você fazer tranquilamente. É bem subjetivo, é você
e os seus dedos para escrever, esse seu pensamento, certo? Agora, para finalizar, nós temos aí, dessa sua empresa fictícia, você vai apresentar 2 planilhas de orçamento. Vocês lembram das planilhas de orçamento, certo? Que é uma previsão, é algo que você está prevendo, que você acha que você vai vender, certo? Uma planilha de orçamento de vendas, por exemplo, é uma previsão. Quanto que eu vou vender no primeiro, no segundo e no terceiro mês, certo? Então, você vai imaginar que você aplicou essa estratégia e que as suas vendas vão crescer. Quanto que você vai vender de pãozinho no primeiro, no segundo e no terceiro mês, utilizando essa estratégia? É do pãozinho da sua empresa que você criou, pão duro. Então, eu vou colocar em unidades. Então, vou vender 100 pãezinhos duro no primeiro mês, 200 no segundo mês e 300 no terceiro mês, por exemplo. O pãozinho duro vai custar quanto? R$1 cada um? R$2 cada um? Então, o preço de venda. Então, nós estamos vendo aqui, ó, unidade vendida. 100 unidades no primeiro mês. 200 no segundo, 300 no terceiro. Certo? Preço de vendas. R$2. Então, R$2, 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 que é o preço de venda da unidade. Então, 2 vezes 100, qual que é a receita de vendas? R$200. 2 vezes 200, R$400. 2 vezes 300, R$600. Pronto, a previsão de vendas está feita e a receita de vendas está aqui. Você vai ter uma receita de 200, 400 e R$600 nos 3 primeiros meses. Correto? Então, essa primeira parte está feita, é fácil. Aí você vai passar para a segunda, que é o orçamento de produção. Mas para eu ter isso daqui, quanto que eu preciso produzir? Certo? Porque as vendas estão aqui, mas eu preciso produzir quanto? Aí, está aqui, ó, o estoque inicial de 30% das vendas. Então, se eu vou vender 100 unidades no primeiro mês, o estoque inicial, 30% de 100, vai ser 30 unidades. Então, meu estoque inicial vai ser de 30 unidades. Certo? Então, vou vender 100 vendas no mês, 200 vendas no mês, 300 vendas no mês. Correto? Estoque inicial, 30% de 100, 30 unidades. 30% de 200, 60 unidades. 30% de 300, 90 unidades. Certo? Então, você tem já o estoque inicial dos meses e a venda dos meses. O estoque final, qual que seria o estoque final do mês 1? Se o mês termina dia 30 e dia 1º já é o mês 2, então o meu estoque tem que ser igual ao estoque inicial, meu estoque final. Concorda? Porque do dia 30 para o dia 1º, eu tenho que iniciar o mês com 60 unidades, que é o meu estoque inicial do mês 2. Então, meu estoque final do mês 1 tem que ser 60. Correto? Então, eu tenho 30 produzido no estoque inicial, vender 100 e tem que sobrar 60 para guardar para o mês seguinte, que é o dia seguinte, né? O mês termina dia 30, mas começa no dia 1º, que é o dia seguinte. Correto? Então, quanto que eu vou produzir? Aí você pega aqui a necessidade de produção, que é aqui, é a venda do mês, 100. O estoque inicial, menos o estoque inicial, 30. Mais o estoque final, 60. Desculpa, 60. Então, você tem 100 menos 30, dá 70. Mais 60, dá 130. Necessidade de produção, 130. Então, no primeiro mês, você vai produzir 130 pãozinho duro. Que aí você vai atender a demanda
certo? E vai começar o mês com 60. E aqui você vai terminar o mês, qual que é o estoque final? É o mesmo do estoque inicial do mês seguinte. Então aqui é 90, então o estoque final é 90. Aí você vai calcular 200, que é a venda do mês, menos o estoque inicial, que é 60, vai dar 140. Mais 90, que é o estoque final aqui, 140 mais 90, 230 seria a necessidade de produção do mês 2. Bom, professor, e o mês 3? O que eu faço se eu não tenho aqui? Você faz uma estimativa de vendas. Se você vendeu 100, 200, 300, eu posso vender 400 aqui, ou eu posso manter os 300. Aí você escolhe, vou manter os 300? É mais seguro? É. Então, 300, aqui o estoque final vai ser 90 também. Então, 90 estoque inicial, 300 venda, 90 estoque final. Pronto, só calcular aqui novamente, você vai ter necessidade de produção. Não é nada difícil, é só você substituir o que você fez aqui, dando esses 30%, que é o inicial. O resto é só fazer essa continha. Certinho? Alguma dúvida sobre essa atividade inicial? Alguma dúvida que vocês tenham? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Sim, você pode fazer os atrasados antes desse período. Só que até sexta-feira, até dia 20, né, nós vamos calcular esses atrasados. Que o Matheus perguntou, posso fazer antes? Pode. Professor, posso utilizar a primeira atividade mesmo, o nome fantasia, a empresa que eu usei na atividade? Você pode usar, você criou uma empresa, você pode usar, não tem problema. Você pode usar o mesmo nome, você pode criar um nome novo, tanto faz. Análise fofa, pode, não tem problema. Você pode fazer tabela, você pode fazer em tópicos, você pode criar um texto coerente, com início, meio e fim. Não tem problema, desde que você traga, né, essas informações dessa análise. E, logo após a análise, coloca o problema que você detectou e como você vai fazer para resolver. Correto? Certo, Renan? Entendeu? Mais alguma pergunta? Você tem alguma preferência em enviar a lição por Word ou PDF? Não tem problema. O Word e PDF não perde a forma, ele vem perfeito para mim. Tanto faz. Certo? Certo. Qualquer um deles. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu acho que vai ser tranquilo para vocês, pela qualidade das atividades que vocês fizeram, pelas perguntas inteligentes, pelas dúvidas inteligentes que surgiram durante todo o curso. Não foram dúvidas bobas, sabe, que apareceram. Foram perguntas inteligentes que vocês fizeram. Então, eu sei que vocês realmente aprenderam bastante com esse curso. Então, e vocês também devem ter percebido o quanto, né, que abriu a mente de vocês com esse curso. Então, eu sei que para vocês vai ser tranquilo essa atividade. Esperar a Ana Paula, que ela vai falar alguma coisa. Então, vocês podem, por exemplo, se vocês quiserem fazer hoje a atividade, por exemplo, e já postar, não tem problema. Podem fazendo e postando. Que aí eu já vou corrigindo também. Certo? Eu tenho um ou 2 dias só para ter que corrigir todas as atividades de vocês. Me dá um trabalho, mas faz parte do nosso ofício.
Pessoal, quem fez a atividade 1 agora, tirou R, por exemplo, e passou, não vai fazer uma outra atividade para melhorar a nota, não. Não pode, certo? Quem fez a atividade e tirou MB e não passou, tem que fazer tudo de novo. Se não tiver os 75%. Vai ter que fazer as atividades atrasadas, vai ter que refazer, certo? Para ter a progressão, correto? Então, só terá a chance quem... Não precisa fazer, gente, não faça um vídeo, não, tá? Só escreve um roteirinho, fala assim, ó, não precisa nem colocar diálogo nem nada. Só fala assim, olha, vai ser uma pessoa que vai fazer isso, 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 vai falar um oi pro pãozinho, vou fazer uma do pão duro, só para vocês terem uma noção. Ah, eu vou colocar uma pessoa, um artista global, que vai encontrar um saquinho de pão duro, que vai conversar com ele. Fala, oi, artista, me dá um autógrafo, eu sou pão duro. Aí o artista fala assim, não, quem tem que me dar um autógrafo é você. Você é mais famoso do que eu, você é mais gostoso do que eu. Então vem aqui que me dá um autógrafo você. Ponto. Essa vai ser o meu videozinho. Mas não precisa filmar, não precisa colocar fotografia, certo? É só escrever que a gente já sabe que vocês entenderam muito bem o espírito essa proposta da atividade, correto? Mais alguma pergunta? Posso encerrar? Guardar um minutinho que a Ana Paula está com outra pergunta. Já está tudo em mente. Muito obrigada, professor. Só quero agradecer agora mesmo. Tá ruim para escrever no chat? Ah, mas o Teams é assim, esse horário de aula, muita gente usando. É difícil mesmo. O áudio é mais rápido. Muito obrigada, professor. Imagina, gente, olha, precisando, eu continuo, certo? É só mandar um correio técnico, qualquer dúvida. Não vou responder, né, porque são bem subjetivas, mas vocês precisando de alguma coisa, é só mandar um correio técnico, ok? Obrigado pela presença de vocês. Espero encontrá-los no módulo 2. Olha que delícia. Certo, gente? Muito obrigado, um grande abraço, bom final de semana. A gente vai se ver mais no ambiente virtual, mas já fica um ótimo final de semana para vocês. Certo? E vamos, mãos aos teclados, vamos fazer atividade. Até mais, pessoal. Para quem não assistiu a aula, depois vocês avisam quem vocês conhecem aí, que ela vai estar... Eu vou subir lá para o quadro de avisos, ok? Boa noite, pessoal.